do Instituto Federal, né? Então, eu comecei, essa é a segunda reunião de alocação de água. Nós fizemos a primeira no último dia 23, né? Na quarta-feira passada, onde nós apresentamos aí a situação do reservatório Bituri e do reservatório Belo Jardim. Naquela reunião estavam presentes representantes aí do Consul, né, representantes da APAC, representantes da Compesa, que infelizmente ainda não entraram, né? E, falando na Compesa, acabou de entrar, né? Bom dia, Tiago. Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Tiago, da Compesa, seu microfone está desligado. Opa, tudo bem. Está baixo aqui a... Se eu consigo mexer aqui, porque está bem baixinho aqui o volume aqui do celular. Só consegui entrar pelo celular agora. Eu estou te ouvindo bem, Tiago. Estou te ouvindo bem. Então, nós estamos começando agora a reunião, Tiago, tá? Então, ou seja, estão presentes aí o Edson, do Comitê Pojuca, a Lucelene e o Marcelo da PAC, a Dona Maria da Guia da NATO, a Maria das Mercedes do Consul, Pedro Júnior do Instituto Federal e você da Compesa. Mas eu sou da Agência Nacional de Águas, o Ildo Cardoso Montijo Júnior. Então, essa reunião está sendo gravada e a gente vai, então, retomar, né, aquela conversa que nós tivemos no dia 28, para poder aí, discutir aí os encaminhamentos da alocação de água no Bituri, né? Eu estou colocando todo mundo no mudo, tá? Aqui, para que a gente possa, digamos, ter aí uma reunião com menos ruído para todo mundo. Viu, Dona Maria da Mercedes? Eu vou também colocar você no mudo, tá? Ok? Certo. Tá, então, está todo mundo aqui no mudo para que a gente possa, acho que ser mais produtiva a reunião. Então, ou seja, vocês receberam o convite, né? A ideia hoje, então, é dar uma passada geral, né, rápida sobre a situação do reservatório, dos dois reservatórios, do Bituri e do Belo Jardim, né, e fazer um resumo das informações que nós obtivemos na reunião passada, né? Então, só para nos ajudar, eu estou compartilhando com vocês uma apresentação. Vocês podem me confirmar se estão vendo aí um slide com pauta da reunião? Ok. Obrigado, Marcelo. Ok, então, a nossa situação... Obrigado. Então, a nossa situação hoje é do Bituri, com cerca de 30% da sua capacidade, tá, com mais de 5 milhões e meio, e o Belo Jardim praticamente cheio, né? O Bituri é o Severino Guerra e o Belo Jardim é o Pedro Moura Júnior, também chamado de Pojuca, né? E nós temos aqui as informações que nós já passamos na reunião passada sobre a retirada da água da Compesa, ou seja, felizmente a Compesa está conseguindo tirar hoje dos mananciais Bituri, Belo Jardim, Oipojuca, Tabocas e da adutora do Mochotó, um total de mais de 300 litros por segundo, o que tem melhorado a oferta d'água aí para todos, né? Segundo informações do Tiago na reunião passada, e a confirmação da Dona Maria da Guia, que está nessa reunião, além do abastecimento público, a ASA Palmeiron e a NATO também têm sido atendidas pela doutora Mochotó com água bruta, uma vez que a Compesa instalou ali uma derivação com hidrômetro, atendendo diretamente as duas indústrias que ficam praticamente na frente da adutora. E, segundo informações do Tiago, uma das unidades da Baterias Moura está utilizando. Porém, essas indústrias, a ASA, Palmeiron, a NATO e principalmente as indústrias Moura, elas também têm suas captações lá no Bituri e, pelo que eu conversei rapidamente com a Dona Maria da Guia, é algo relevante, uma vez que essas eventuais interrupções lá da adutora do Mochotó, né, podem ser supridas como backup pela adução por parte do Bituri. Ou seja, então, hoje, a priori, não se depende
tanto do Bituri, né, mas numa eventual falta d'água do Mochotó, né, há necessidade para a manutenção das indústrias de que continue a captação no Bituri, né? Então, nós temos aqui questões aí que foram colocadas na reunião passada, que é o seguinte: primeiro, como trabalhar, né, com esse volume, que é um volume muito baixo em Bituri, né, como utilizar de forma mais racional possível essas águas, uma vez que vocês veem nesse gráfico que nós estamos muito abaixo da cota máxima, né, que é o tal dos 30%, 32%, né? E para isso, o que nós estabelecemos em comum acordo com vocês e com a APAC foi de que nós estaríamos classificando esse sistema, uma vez que ele está com 5.666.000, numa situação de estado hidrológico amarelo, que vocês podem ver nessa figura, que nós temos aqui o estado hidrológico amarelo, o volume entre 5,14 e 6,411, que é o volume máximo, né, entre essas cotas, 89, 23, 95 e 20. E aqui nós temos os limites que podem ser utilizados pelas diferentes finalidades: abastecimento, uso industrial e demais uso no entorno. Tá? Mais especificamente, né, nós temos aí, então, esse detalhe do estado amarelo, e aqui, tá, nós temos os cenários que a gente propôs na reunião passada. Ou seja, o cenário 1 seria o cenário máximo da curva guia do estado hidrológico amarelo, com a Compesa podendo retirar 160 litros por segundo, uso industrial até 15 e os demais usos do entorno, inclusive o IFPE, 14. O cenário 2 seria reduzir um pouco a captação da Compesa para 150 e reduzir pela metade o uso industrial. Esse cenário 2 é mais ou menos o cenário que aconteceu o ano passado. Tá? Então, reduziria de 190 para 164. E o cenário 3 é um cenário que limitaria mais o uso da Compesa no Bituri, de forma a garantir mais água para aqueles usos que não têm outros mananciais, né? Então, seria o cenário 3, reduzindo a vazão média de retirada da Compesa, cerca de 53,5. Isso significaria o seguinte: em agosto, estando aqui em 566, o cenário 1 e 2, eles fariam com que o sistema entrasse em colapso em maio e em junho, respectivamente, em maio no cenário 1, em junho no cenário 2, se não chover. E o cenário 3 permitiria que houvesse ainda alguma quantidade de água, cerca de 2 milhões, em agosto do ano que vem, né? Então, esses são os cenários que a gente trouxe aqui para discussão, tá? E eu queria, então, abrir aqui para vocês, para a gente conversar sobre eles, né? Eu vou só deixa eu manter aqui na tela, porque aí vocês podem argumentar à luz da tela de apresentação. Isso. Então, eu estou mantendo aqui, né, na tela, e aí só uma ressalva, né, como a gente viu, felizmente o sistema do São Francisco está atendendo, e nós temos ainda o Tabocas, que está, parece, vertendo, né, e temos o Pedro Moura Júnior, que também é uma alternativa boa para a Compesa, que ela poderia aumentar, segundo o Tiago, na última reunião, até 150 litros por segundo, uma vez que hoje ela tem capacidade de tirar até 100 litros, poderia aumentar para 150 para poder permitir a redução da retirada do Bituri. Bom, então estão colocados os cenários, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham dos 3 cenários e qual que é a alternativa mais adequada.
Alguém gostaria de comentar? Os microfones estão desligados, tem que ligar o microfone. Wilde, da guia. Bom dia, meu povo. Bom, Só para eu vou repetir o que eu te disse há pouco. No caso da NATO, nós só usamos o bituri se houver algum colapso na adutora do São Francisco ou alguma coisa emergencial. Mas continuamos com a outorga, né, só para o caso de urgência. E é muito raro a gente usar a água do São Francisco. Então, acredito que a gente deixou aí um espaço muito bom para a sociedade e para os outros que não têm outro manancial. Só quero deixar claro que, num caso de urgência para nato, só serve água do Bituri ou de Tabocas, porque nós não trabalhamos com água salgada por conta do maquinário, caldeira, sala de máquina, esse tipo de coisa, ok? Ok. E nem água potável, que pelo que você me falou, vocês precisam... É água bruta. Vocês precisam O de água... tratamento é feito aqui dentro da empresa, ok? Ok, Maria. Obrigado pelo esclarecimento. Uhum. Alguém mais? Ô, Wilde. Pois não, Thiago? Bom dia a todos. Eu entrei um pouco atrasado, não estava conseguindo acessar aqui o link aqui, mas deu tudo certo agora. Veja só, eu tô analisando aqui esses cenários. Eu colocaria um cenário a mais aí, certo? Um quarto cenário, vamos dizer assim, que seria entre o cenário 2 e 3. Pensando naquela alternativa, certo? Que, na verdade, já é uma realidade aqui para a gente, que é o aumento do volume captado no Ipojuca. Hoje a gente está captando está chegando aqui no sistema integrado Bituri, cerca de 50 litros por segundo, tá? A gente tem duas bombas que apresentou problema lá na elevatória. Infelizmente, as bombas são bombas muito antigas. Inclusive, a gente fez a solicitação de uma montagem dessa quarta bomba. A quarta bomba do lado do sistema, o fornecedor deu um prazo de entrega desse material de 60 dias para poder a gente montar essa quarta bomba. Então, a ideia é que ainda esse mês a gente retorne a captar 100 litros por segundo, que com isso a gente consegue já reduzir a captação aqui do Bituri, tá certo? Então, esse volume captado aí no segundo cenário de 156, é isso que eu estou enxergando, 149 litros por segundo do Bituri. No caso, a gente reduziria isso daí para em torno aí de uns 100 litros por segundo, tá? Então, por isso que acho que a gente trabalharia nesse Thiago? quarto cenário. E aí, esse volume captado aqui do Bituri, que aí chegaria geralmente o período chuvoso daqui do Bituri, entre esse período de maio, junho, julho, agosto, e aí a gente espera que tenha uma recarga, né, do nosso manancial aqui, e aí retome vamos dizer, hoje a nossa normalidade, né, que está trabalhando com a barragem em torno aí de 20%, 30%. Ela não ultrapassou isso nos últimos anos, não. Então, deixa eu ver se eu entendi. Pelo que você está falando, setembro, vocês estão trabalhando com 50 litros por segundo. Outubro, tem condições de aumentar até 100 litros por segundo a partir de outubro ou a partir de novembro? Agora, já em outubro, a gente retorna para os 100 litros por segundo. Ele estava captando cerca do mês de julho e a gente montou a bomba de lado elevatória de Pojuca e aí tornou para isso, né? Não sentiu tanto, até porque a barragem nesse período choveu um pouco aqui na região, né? Então a gente não teve redução do volume armazenado aqui na barragem do Bituri. Então, assim, a tendência é que agora em outubro a gente retorne aos 100 litros por segundo e
no mês de novembro, chegar a captar os 150 litros por segundo do Ipojuca. Né? Então, entendi. isso aí a gente... Então, assim, a ideia é que a gente capte essa água, né, do Ipojuca, a maior quantidade do Ipojuca, até porque a gente tem essa água lá no manancial, está captando água melhor do que se ela tivesse hoje abaixo de 50%. E você nos disse na reunião passada que... Sua capacidade. Então, essa... Foi. Eu estou lembrando aqui, na reunião passada, você falou para a gente, Thiago, que as águas do Ipojuca, elas não, ou seja, o uso da água do Ipojuca não está causando nenhuma alteração na água que é fornecida à população, ou seja, a população não está sentindo a diferença entre a água que era antes só do São Francisco e agora com o Ipojuca, não é isso? Veja só, eu moro em Belo Jardim, tá? Então a gente já, eu não tenho recebido, vamos dizer assim, uma reclamação da população, tá certo? Com relação à água que está sendo captada do Ipojuca. Lembrando que a gente está captando o volume que hoje está captando do Ipojuca é cerca de 30%, vamos dizer assim, quer dizer, não chega nem a 30%, né? A gente chegou a 30% há 2 meses atrás e o pessoal, a gente não teve essa reclamação da população, não. Então, a gente já sente, sim, uma mudança de uma água mais, vamos dizer assim, mais salgada, né? Chegando na casa dos cidadãos aqui de Belo Jardim, não só de Belo Jardim, mas São Bento do Una, Sanharó e Itacaimbó, mas o pessoal sabe que a população tem essa consciência de que essa água, a gente precisa utilizar ela, né? Ok. Vamos lá. Alguém mais tem algum comentário? Os microfones estão desligados. Se alguém quiser falar, tem que ligar o microfone. Alguém mais? Wilde. Diga, Marcelo. Bom dia a todos, mais uma vez. É apenas uma visão minha. Eu não sou da região, eu vou apenas colocar uma opinião para o pessoal aí que é da região refletir. O pessoal da indústria, Compesa, o Piaba aí, que é da bacia, conhece bem aí a região. Mas, assim, pelo que o pouco que eu pude observar aqui, o cenário 2, talvez, no momento, fosse, digamos aqui, o que mais se ajusta. Por que eu digo isso? Isso, lembrando que é uma colocação minha para vocês refletirem. A indústria, ela está conseguindo tirar mais água do Mochotó. Teoricamente, a água do São Francisco é melhor do que as águas daí, né? Então, ela só iria tirar do Bituri ou do outro se fosse algum problema lá. Então, eu creio que 25%, isso na minha opinião, seria suficiente. O Instituto Federal, por conta, as aulas não devem voltar esse ano, né? Inclusive, minha esposa é professora do Instituto, e aí essa pandemia, eu creio que até fevereiro talvez não tenha uma vacina, aí se voltar é lá para março, aí provavelmente com menos alunos lá eles estão usando menos água, aí talvez 25% também seja o ideal. E no caso da Compesa, pelo que o Tiago falou aí, esse 70% seria até 70%. Se tirasse menos, era melhor para o reservatório, né? Então, o limite aí é até 70%, mas se tirar 50%, está dentro do cenário. 25% talvez fosse um pouco abaixo do que eles desejam. Aí, assim, na minha visão, novamente, para instigar aí o pessoal a falar mais alguma coisa, ou Piaba, ou outra pessoa aí da bacia, mas na minha visão, aí me parece que o cenário 2 ficou mais apropriado. Deixar para o pessoal da bacia aí refletir e dar alguma opinião. Concordo com o Marcelo, tá? Se a gente Ok. conseguir reduzir aí, vai ser em função da retirada do Ipojuca. Então, eu volto acho que o Marcelo concorda aí com o que eu estava passando aí para o pessoal. Eu tô, assim, só vamos colocar aqui a proposta da Compesa. A proposta da Compesa é tirar 100 litros por segundo em outubro e, a partir de novembro, tirar 150 litros por segundo. Só um minutinho, Edson. Tudo bem. Desculpa. Tirar 100 litros por segundo do Ipojuca
em outubro e 150 litros por segundo do Ipojuca a partir de novembro, né? Isso significa que nós teríamos que fazer aí uma compensação, ou seja, obrigatoriamente vai ter uma redução aí dessas águas do Bituri, né? Então, a proposta do Tiago é uma proposta intermediária entre o cenário 2 e o cenário 3, né? Tá? Acho que era isso. Vamos lá, Edson, por favor. Oi. Eu, em termos percentuais, não discuto muito não, porque esse volume, mas eu concordo plenamente que a gente tem que segurar um pouco essa água do Bituri, já que o momento, a água do Ipojuca está boa, né? Tá o volume lá em cima, tirando uma água praticamente, como foi bem dito aí, que ninguém reclama, usar mais ela. A partir de outubro, né, com certeza, a temperatura por aqui já vai estar bem maior. As águas lá do Bituri, com certeza, com a temperatura vai evaporar um pouco. Mas eu acho que a gente deve assegurar, porque no momento da baixa desse reservatório, a mistura com a água do Bituri é que vai ser importante para a região, tá certo? Porque quanto mais água você botar do Ipojuca, quando o volume estiver baixo, vai ser mais sal para diluir. Então, eu acho que é necessário que a gente diminua mesmo essa água do Bituri, para que a gente possa aproveitar esse montante d'água da agora do Ipojuca, né? E outras águas que puderem misturar. Enquanto isso, vai deixando um pouco no Bituri, no seu reservatório, as águas. Tá certo? Que podia ser 30, sei lá, não 150 como é o cenário 3, mas podia ser 30, 25 mesmo, qualquer montante, mas que resguarde a água do Bituri no reservatório. Ok. Obrigado. Pedro Júnior, você concorda com o Marcelo aí de que a necessidade do Instituto Federal é reduzida? O microfone está desligado, Pedro. Olá, Wilson. Isso. Eu concordo com essa opinião da segunda versão aí de consumo de água. Até porque, como falou muito bem Marcelo, nós estamos desde abril com consumo muito reduzido aqui no IFPE. Todos os alunos foram para casa, refeitório foi desativado. Então, a gente está praticamente assim, só para manutenção das instalações. Os animais que a gente cria aqui também foram reduzidos, de forma que, para a gente, quanto mais economia, melhor. O cenário 2, eu vejo ele ideal no momento atual. E também falou muito bem Edson, que a gente tem que utilizar mais essa água do Ipojuca, porque é um grande reservatório e a gente não está vendo diferença nenhuma na utilização dessa água, até que está uma água excelente. Então, quanto mais a gente utilizar do Ipojuca e diminuir do Bituri, melhor, para todos nós. Porque a gente não sabe como vai ser para frente. Lá para novembro, dezembro, quando esquentar bem, então, aí a gente vai ter que usar ele alguma coisa. Mas aí, quem economiza, quem guarda, nunca perde. Então, eu sou de acordo nesse segundo cenário também. Ok, Pedro. Mais alguém? Podemos passar aqui para frente? Então, vamos lá. Então, é o seguinte. A situação, então, aqui, lá no termo de alocação, nós vamos explicitar, então, quais são os usos, né, que, pelo que nós estamos falando, o limite é o cenário 2, né, podendo ser reduzido em função da maior captação no Ipojuca. Bom, Ipojuca, como foi acabado de falar, ele está cheio, né? Então, estando cheio, poderia tirar até 190 litros pela Compesa, tá? E aí mais um uso industrial que foi previsto, mas que parece que não vai ser utilizado, né? De 50 litros e mais uma previsão de uso no entorno de 8 litros. Tá? Então, nós trouxemos dois cenários. O cenário 1 é de tirar cerca de 95 litros por segundo do Ipojuca, e o cenário 2,
né, os 95 para a Compesa, e o cenário 2, 47,5, né, sendo 5%, 5 litros por segundo para o uso industrial e 8 para o uso do entorno. Na verdade, 95 mais 5, nós temos aqui abastecimento industrial 100 litros por segundo, que é o que o Tiago falou que eles podem começar a praticar agora em outubro, né? E o uso do entorno, a gente sabe que o nosso controle é pequeno, mas com o reservatório cheio, ele vai acontecer, né? Nós vamos ter aí, essa estimativa foi feita em cima de um cadastro já de 2 anos atrás, mas a tendência é que haja, sim, o uso do entorno. Então, ou seja, o mais provável, pelo que eu estou vendo, é que agora, em outubro, nós tenhamos o cenário 1, e a partir de novembro, a gente tenha um cenário um pouco diferente, que não é nem o 1 nem o 2, que é de aumento de 100 para 150 litros aqui no Belo Jardim. Ou seja, em ambas as situações, né, o reservatório ainda estará numa situação muito boa o ano que vem. Ou seja, mesmo usando 108, nós estaremos aqui aumentando um pouco. Provavelmente ele vai estar ainda acima, ele vai estar no verde ainda, né? Enquanto se reduzir, ele vai estar com 21 milhões. Ou seja, a tendência, eu não fiz as contas aqui, mas eu vou fazer, é de que nós estejamos ainda no verde, mesmo se não chover, utilizando 100 litros por segundo em outubro e 150 a partir de novembro, né? O que vocês acham? Fechamos nessa alternativa 1, com o aumento ainda para a partir de novembro 150? Estamos fechados nisso? Ninguém? Por mim, tudo bem. Fica nesse cenário aí. Ok. Sem problema. Edson, ok Bom, também. vamos ter água, sem problema. Pedro, ok. Maravilha. Então, ou seja, essa é a parte, digamos, mais relevante aqui, ou seja, a tomar decisão sobre o que tirar de cada açude. Então, agora, para a gente poder ser bastante objetivo, podemos passar, então, ao preenchimento do termo de alocação de água, né? Esse termo de alocação, no mesmo modelo dos anteriores, vocês estão vendo aí, né, o termo de alocação? Só para... Ok, estou vendo. Ok. Bom, então ele valeria de outubro, né, de 2020 a agosto de 2021. Né? Como eu disse na reunião passada, essa gravação, para eventual dúvida, ela estará disponível nesse link que vai estar aqui, que está aqui na tela, né? Ou seja, as gravações das reuniões, para que a gente possa tirar eventual dúvida. E a gente vai, então, fazer o preenchimento do açude, na primeira, do termo de alocação. Na primeira parte aqui do termo de alocação, nós nos referimos à resolução da ANA e APAC, que estabelece as condições de uso, e registramos aqui o estado hidrológico do Bituri, né, que está errado aqui na tela, né, que na verdade ele está na situação amarelo, né? Então eu vou substituir essa classificação, ele está na situação amarela, enquanto o Belo Jardim está na situação verde, né? Então nós temos aqui o preenchimento da tabela 3. Então, a tabela 3, eu vou preencher e vocês me ajudem aí, tá? Então, nós temos aqui o abastecimento aqui no açude Bituri, pela Compesa, ele vai estar limitado a 149,8, que é aquele número do cenário 2, né? E esse valor, né, essa retirada estará
condicionada às captações na adutora do Mochotó e no reservatório Belo Jardim, também chamado Ipojuca ou Pedro Moura Júnior. Falta citar Tabocas Piaca, viu, Wilder? Tabocas, nas captações na adutora, no Mochotó, no reservatório Tabocas. Você falou Piaba também? Piaca, né? Piaca, Piaça. É. O pessoal chama piaça. Ô, Wilde. Vou falar. Olha, não, eu estava vendo aqui esse reservatório que Belo Jardim, Ipujuca, Pedro Moura. Eu acho que deveria ficar só Pedro Moura ou Ipujuca. Esse Belo Jardim é porque é em Belo Jardim. Eu acho que Pedro Moura ou Ipujuca já fala tudo aí da barragem. É muito melhor do que botar Belo Jardim, senão vai generalizar. Okay. Deixa Ipojuca, Wilder, melhor. O pessoal já conhece mais com Ipojuca mesmo. Ipojuca e Pedro Moura, né? Isso. Pedro Moura Júnior aqui, só para não perder essa... Pedro Moura, tudo bem, Pedro Moura Júnior pode botar, e Ipojuca, esses dois. Belo Jardim tira. Então, não generaliza, pode ser qualquer um. Não, entendi. Tá, então, a 149.8 e o uso da industrial e o FPE limitado a... Wilder, o que o Tiago falou aí é Tabocas Piaca, porque tem um outro Tabocas que fica lá pro lado de Toritama. Aí, senão, a Compesa tem 2 reservatórios aí que ela utiliza, chamado Tabocas. Aí, esse aí é o Tabocas Piaca, se eu não me engano. É Piaca ou Piaça? Eu não sei dizer, eu não sei se tem cedilha ou se não tem. Eu sei se... que é mais ou menos isso aí. Mas... Talvez o Tiago saiba melhor aí que eu. O Piaca é o mais conhecido, que é a Serra da Piaca. É Piaca. Eu conheço como, assim, é porque o pessoal chama aqui 2 nomes, mas aí a denominação que eu tenho aqui, pelo menos a original mesmo, é Piaca, não Piaça. Ok, então Piaca. Então tá fechado? Então, esse aqui com relação ao Bituri, Severino Guerra, nós estamos assim. Com relação aqui, eu vou tirar esse Belo Jardim embaixo. Vou pôr Ipojuca. Ok? Então, no Ipojuca, a captação da Compesa vai ser de 100 litros por segundo. 100 litros por segundo em outubro. E 150 litros por segundo a partir de novembro de 2020. Tá? Uso industrial 0, demais uso no entorno 8 litros por segundo. Fechado? Wilde, esse 0, mas vai depender da situação da adutora do São Francisco, tá? A gente pode usar se quebrar a adutora, ok? Não, calma lá. No Bituri, Maria, nós estamos aqui em cima, ó. Bituri 7,8. Ah, ok. Desculpa aí. Tá? No Ipojuca que é 0. Vocês não estão Isso. pegando água lá, né? Não. Tá bom? Ô Wilde, só complementando até a informação da guia, né? O funcionamento deles. Eu concordo também com essa opção deles de ter essa alocação aqui, de ter a possibilidade de captar água do Bituri, porque a gente pode ter aqui algum problema também de estouramento na altura do Mochotó. A gente já teve alguns problemas, teve períodos que a gente passou cerca de 10 dias aí sem abastecer a cidade, por conta de um estouramento na altura do Mochotó, na altura do Agreste. Não é uma tubulação fácil de se trabalhar, porque é uma tubulação de 1.200 milímetros, então, dependendo da localidade onde ocorreu o estouramento, pode se chegar a esse prazo realmente para poder retornar à operação. Então, é justo que continue as empresas num momento assim de
de crítico, né? Passe a captar essa água aqui do Bituri. Tá certo? É porque ele depende dessa água aí para a produção dele, né? Não, exatamente. É isso nós estamos coloquei aqui, ó. Como, dada a facilidade e a garantia que a Compesa está dando hoje ao atendimento da ASA e da NATO, né, as duas elas estão preferindo até pegar água na adutora do Mochotó. Mas fica já garantido que, caso haja algum problema na adutora do Mochotó, a ASA e a NATO, principalmente, possam pegar lá no Bituri. A Moura já faz isso, né, porque ela não está sendo atendida ainda completamente pela Compesa. Né? Ok? Então, vamos lá. Na reunião passada, nós tínhamos colocado uma limitação para a captação das indústrias Moura, porque existe aqui, a montante do açude Bituri, um reservatório que a gente chamou de reservatório da Fazenda Dr. Edson. Né? E esse reservatório, ele ficava próximo à propriedade da Moura. Então, a Moura estava tirando água dele, e o que nós colocamos que a captação da indústria Moura somente poderá ocorrer no reservatório da Fazenda Dr. Edson após a cessação do vertimento deste reservatório. Alguém tem alguma informação aí adicional? Por exemplo, a PAC ficou de outorgar a água nesse reservatório da Fazenda Dr. Edson. E a Moura nos disse que tinha feito o requerimento, mas não tinha recebido ainda a informação, a outorga. Queria saber se alguém da região ou a PAC tem alguma informação nova sobre isso. Wilde, quanto àquelas demandas que você encaminhou e copiou, aquelas 5 demandas, e copiou todos, inclusive o pessoal da PAC lá, das 5 demandas, 4 são de outra diretoria, e 1 é de outra gerência. Aí eu passei para os meus superiores. Eu não sei se Lúcia está sabendo alguma coisa, mas eu não recebi nenhuma informação ainda, e também eu pedi que alguma gerência dessa participasse da reunião de hoje. Então, eu não recebi ainda nenhuma informação. E, assim, se Lúcia não souber, aí isso deve ser cobrado depois por e-mail, por ofício, que até o presente momento, daquelas informações que tu solicitasse, eu não obtive nenhuma resposta. É alguma novidade, Lúcia? Não? Não, também não. Ok. Bom, então nós já conversamos isso, a Moura não está presente, né? Então a gente mantém essa limitação e a gente comunica tanto a Moura quanto a PAC para regularização dessas questões, né? Nós conversamos sobre isso aqui, Tiago, na reunião passada, que a captação da Compesa no Tabocas deverá ser interrompida em 1º de outubro e somente ser retomada quando estiver vertendo. Na reunião passada, a Lúcia fez uma proposta de que houvesse aí uma articulação da APAC com o pessoal lá do Tabocas para discutir essa questão que já deu muito conflito, né? Da retirada das águas lá. O que você sugere? A gente Wilde. Pois não, Lúcia? Não estou te ouvindo, Lúcia. Oi. Bom dia. Isso. Na outra reunião, eu não disse isso, eu disse o que é que eu falei, que ia articular com o Cristiane, que é a diretora, né, e com o Clênio, para falar com a Compesa, que é, como é o nome, eu preciso até do telefone dele, como está aí da Compesa. Tiago, eu preciso do telefone para passar. Coloca no chat, porque aí para conversar com eles e aí ver o que é que vai fazer. Eu não falei que era uma reunião lá em Tabocas, mas sim entre a diretoria e a Compesa, tá? Entendi. Ô, Yuri, veja só. Qualquer mudança dessa parte de captação de Tabocas
vai modificar o que a gente está pensando aí para a alocação de água, tanto do Bituri como do Ipojuca, tá? Então, fique claro aí, se a algum momento a Compesa parar de captar água do Itabocas, vai ser mais água captada ou do Bituri ou do Ipojuca, certo? Do Ipojuca, eu entendo que a gente vai estar no limite da outorga. Então, possivelmente, a gente vai ter que captar mais água do Bituri. Então, tem que ter muito cuidado com essa situação com relação a Tabocas, porque, assim, 40 litros por segundo para Belo Jardim faz diferença. Uhum. E também, eu coloquei também na outra reunião, Wilde, que na reunião do ano passado, que vocês até iam em, acho que foi em novembro, foi dezembro, né, que era para ser do marco regulatório, a gente convidou o pessoal de Tabocas para ir lá na reunião do Capibaribe e falar das questões, porque aí para ser discutido lá, mas aí ninguém apareceu, tá certo? Mas é aquela história que a gente conversa sempre, né, Lúcia? Apesar de ser da bacia do Capibaribe, mas é uma coisa muito localizada, né? E é lógico que a vantagem nossa esse ano é que nós estamos com uma situação mais confortável com relação à água, né? Então, eu não acredito que vai ter problema esse ano no Tabocas. Só que me parece que a gente precisa realmente criar uma forma de algum grupo que permita uma negociação com o pessoal do Tabocas Piaca, né? Mais localizado. Porque você, assim, não está... como não, a questão de Tabocas, né, conforme Cristiane e Clênio diz, todas as outorgas já está assim no limite, não tem mais, até acho que uma das empresas queria, não podia, porque já estava tudo outorgado a questão do volume de água, né? Mas aí com a Compesa a gente vai fazer, viu, Tiago, para dar uma conversada sobre o que está acontecendo lá. Certo, ok. Só mais um ponto aí para ser colocado também. Independente da barragem estar vertendo ou não, a Compesa tem deixado também a gente tem deixado o registro da descarga de fundo da barragem aberto, fica um pouco aberto para regularizar essa vazão do rio, né? Então, assim, independente de estar vertendo ou não, sempre está deixando o registro lá aberto. Até porque, se a gente não deixar esse registro aberto, o pessoal vai lá e também quebra o registro, porque a gente já passou por alguns problemas complicados, passou por alguns momentos complicados com a população aqui, que aí eles exigem que deixe esse registro aberto na barragem de Itaboca-Piaca. Tá certo? Então, assim, independente de estar vertendo ou não, sempre tem uma vazão de regularização, né? Para o rio, né? Você concorda, irmão? A gente pode alterar aqui, Tiago, para essa redação aqui, ó. A captação da Compesa no açude de Tabocas Piaca deverá manter deferência. Um minutinho, deixa eu desligar o microfone aqui, porque... Isso. Bom, você consegue enxergar aí, Tiago, no seu celular? Sim, sim. Concorda com essa redação, então? Pode ser, pode deixar. Se a gente não deixar também, eles vão lá e mexem. Não, pois é. Não, pois é. Então a gente mantém isso aqui, tá ok? Então, só para... Então, a captação da Compesa no açude de Tabocas deverá manter defluência mínima no rio jusante para atendimento a usos múltiplos. Tá? Aí vocês manejam lá, eu não sei qual que é a defluência mínima, vocês é que vão estabelecer isso junto com os atores locais, né? Tá? Bom, então... Wilde. Oi, Edson. Diga, Edson. Eu estava vendo aí, eu acho que essa problemática toda lá do açude de Tabocas, o ano passado, no momento mais crítico, que quebraram tudo, o Comitê do Ipujuca, juntamente com o Consubituri, a gente já estava organizando uma conversação com o pessoal lá do entorno, da comunidade,
para que a gente explicasse as coisas como era. Mas, infelizmente, a APAC já liberou antes da gente fazer essa conversa. A gente ficou sem tomar nenhuma iniciativa. Eu acho que o importante no assunto de Itabocas é quando a gente sentir um momento que possa ver que a água já vai começar a fazer falta, a Compesa, o Consultoria, o Comitê do Ipujuca, até mesmo o Capibaribe, que requer na sua bacia, mas não participa, fazer uma reunião lá com a comunidade, onde são abastecidos esse pessoal. Eu acho que está faltando muito diálogo. Por isso que o pessoal também não é escutado, manda o exército, às vezes, para lá, para ficar tomando conta, bota outras bombas e depois vem o quebra-pau. Eu acho que é assim, o pessoal. É pertinente o que você falou. Tá certo? Não, o ano passado a gente já estava praticamente já decidido o dia para fazer a reunião, foi quando aí a APAC decidiu que o pessoal, os caminhões-pipa, ia pegar água após, quer dizer, na jusante, né? A água estava passando. Como não tinha nem local para pegar, ninguém queria. É falta de diálogo lá. Eu acho que tem que juntar esse pessoal dos comitês do Poço da Compesa e da Prefeitura de Belo Jardim, que é quem dá mais apoio lá ao açude, para que a gente tenha uma conversa com o pessoal do entorno. Eu acho que é muito válido isso, viu? Lúcia, tem algum comentário, Lúcia? Não, acho que é pertinente quando tiver esse momento, né? Que sempre Itabocas ele é recorrente. Acho que em 2017 foi chamada todas as prefeituras para uma conversa, sempre a APAC, mas aí a gente faz, né? Quando for pertinente. Porque, na verdade, assim, só para tentar aqui concordar com o Edson, né? O problema ali não é de outorga. Pelo que a APAC falou, não tem mais o que outorgar lá. Mas existe um problema, ou seja, as pessoas para baixo do Tabocas reclamam que quando a água do rio seca, o pessoal no açude reclama da Compesa, quando a Compesa está retirando água e fica faltando água para eles, e é um açude muito pequenininho, né? E tem um agravante institucional que é o seguinte: esse Tabocas... O principal é os pipa lá. O pipa é o principal, a reclamação do pessoal. Pois é. Então, e outra coisa, né, Edson, é o seguinte: o Edson é presidente do Ipojuca, né? Ele pode muito bem se articular com o presidente lá do Capibaribe e falar assim: olha, esse assunto aqui ele tem mais a ver com o Ipojuca do que com o Capibaribe. Então, vocês, localmente, Edson, podem criar essa comissão lá junto com a APAC e já abrir esse diálogo. Cria um grupo lá de alocação de água do Tabocas, faz alguma coisa nesse sentido. O que você acha? Muito bom. Eu já tentei, na época era Alexandre o presidente, mas na realidade o Capibaribe, não sei se é porque fica muito distante, nunca tomou conhecimento aí do Tabocas, não. A gente que fica por aqui tentando, eu conversei bastante com ele, e a própria APAC só vem na hora que a confusão está formada mesmo, vem para decidir. Então é importante chegar antes para se conversar e colocar isso para a comunidade, que eles não entendem, não sabem o que é outorga, não sabem o que é tirar, não sabem nada, eles querem água, e mais nada. Exato. Então, esse diálogo é o que é o importante antes que seque. No momento exato, a gente se reunir todas as instituições e conversar de um local lá na comunidade com eles. Bom, eu acho que está colocado o problema, a gente tem que arranjar uma solução para isso. Vamos lá. Então, nós temos aqui, assim, de alterações, o item 2.5, alterações nos valores somente poderão ser realizadas após o período de estiagem, de março a julho de 2021. Ou seja, tudo isso que a gente está conversando pode ser alterado caso o Consul se reúna e solicite uma alteração a partir de março de 2021, quando pode se iniciar aí o período de recarga, né? Esperamos que aconteça. Bom, no item 3, na tabela 5, a gente fala do monitoramento, é o que já vem sendo feito. Só um detalhe aqui, aproveitando que a da guia está aí, da guia.
a gente queria que vocês informassem para a gente, todo mês, ou informa para o Consul, mesmo se vocês não tiverem captado, porque você mesmo disse aí que vocês trocaram agora o hidrômetro, né? Então, e vocês estão, assim, a ASA e a Moura e o FPE têm informado a captação e vocês não. Então, é importante que vocês continuem aí a informar, mesmo que seja vazão zero. Pode ser? Eu nunca deixei de informar. Como a gente não usou, teve uma informação que eu passei para o Luciano, eu até disse, só usamos 3 dias no mês. E aí depois a gente não usou mais, mas sem problema. Eu vou passar, mesmo que seja zero, não tenha tido nada, eu vou continuar passando, ok? Tá Foi bom, só obrigado. vamos dizer assim, uma falta de entendimento. É só para a gente saber exatamente se a não informação quer dizer zero ou se quer dizer não informação, entendeu? Só isso. Problema. Isso. Então, é por isso que é bom a gente falar. Bom, então, a questão aqui da regularização dos usos, né? Vamos trabalhar, Pedro Júnior, para que a gente, no ano que vem, a gente faça essa regularização do entorno. Eu acho que não dá para... Esse ano está tudo complicadíssimo. E aí, a gente vai aí se conversar, tá, Pedro? E você me cobra isso, para a gente tentar fazer aí essa regularização dos usos do entorno do Bituri, pode ser? O ano que vem? Pode ser. Pode. Com certeza. Tá. Com relação ao reservatório Belo Jardim, que eu vou mudar o nome aqui logo para Ipojuca, né? Que é o Pedro Moura. Queria saber da APAC se ela tem existe alguma previsão de fazer a regularização dos usos do entorno do Ipojuca e com relação ao reservatório da Fazenda Edson. Como nós estamos no período da pandemia, eu estou jogando também tudo para 2021. Então, pode ser, Marcelo e Lúcia? Marcelo, Lúcia? Não sei se, agora eu vou falar novamente, como eu estou em um local e Lúcia está no outro, não sei se ela está sabendo alguma coisa. Eu não posso responder isso porque, como eu falei, eu sou apenas um analista e depende de outra diretoria. Aí eu não sei, eu pedi até que alguém da outorga viesse para essa reunião. Aí eu não posso dizer que eu não sei como é que estão as atividades lá. Sempre a gente vê que são poucos analistas, enfim. Aí só quem pode dar essa resposta seria a gerência de outorga ou a diretoria de monitoramento e regulação. Não sei se... A minha preocupação aqui, Marcelo, é o seguinte. O Pedro Moura, ele ficou muitos anos seco. A Compesa fez aquela obra, aumentou o nível do reservatório, né? Então, a tendência é que a gente tenha mais água e fique aí mais disponível, o que vai estimular o uso, né? Então, estimular o uso é muito bom que aconteça aí, né? Mas aí era bom também que, junto com esse estímulo ao uso, também viesse a regularização do uso, né? Porque senão pode começar a comprometer a própria captação da Compesa. Então, todo esse arranjo que a gente está fazendo poderia ir para o beleléu, né? Que o Pedro Moura, hoje, ele é muito importante para preservar o Bituri. Né? O que eu vejo, assim, como uma sugestão minha, né, pessoal, Wilde, é que, quanto a encaminhamento aí, como o termo de alocação é a ANA, né, vocês dão encaminhamento, mas como a cobrança, seria bom encaminhar um ofício solicitando isso à nossa presidência. Porque aí ficava amarrado, porque aí realmente eu não tenho como responder isso no momento, Wilde. Não, entendi. Não, tranquilo. Ok, então, a questão que eu vejo, aí tem a da Fazenda Edson também, que é a mesma coisa. Você falou que é outra diretoria, a gente também cobra, tá? Aí eu queria ver uma questão aqui com a PAC e com o Tiago. O ano passado, Tiago e a PAC, a gente fez uma previsão aqui no termo de alocação
de 450 litros por segundo, em média, a ser retirado do Moxotó para atendimento aos sistemas aí, né? Então, eu queria saber de vocês o seguinte: se vocês já fizeram essa previsão, ou seja, o que nós colocamos no minha proposta desse ano, e que esse termo registra a necessidade de inclusão no POA, PIST 2021, do fornecimento de 450 litros por segundo em vazão média, de janeiro a dezembro de 2021, para abastecimento público, a partir do açude Moxotó, localizado no eixo leste do PIST. Tá? E esse valor poderá ser alterado pela alocação do ano que vem em função da recarga do açude. Vocês acham que... Vocês já fizeram as contas, Tiago, com relação à retirada do Moxotó? Esse valor está correto, não está? Ô, Wilde, a gente hoje no Moxotó, a gente não está tirando isso, né? Desde do meio desse ano, a gente reduziu o volume captado do Moxotó. Até porque a gente, com essa recarga que a gente teve aqui nos nossos mananciais, não é viável para a Compesa estar trabalhando com a água tão cara que é a água do Moxotó. Tá? É uma água muito boa, mas em compensação também muito cara, por conta da conta de energia. Então, a gente reduziu essa capacidade, né, de captação. Foi desligado 2 conjuntos do lado da elevatória do Moxotó. A gente está trabalhando com 2. Mas, qualquer momento que venha precisar, a gente pode retornar aos 450 litros por segundo, né? Lembrando que esses 450 litros por segundo não é só para o sistema integrado Bituri, certo? A gente abastece também Pesqueira, Alagoinha, Arco Verde, tá certo? Então, são outras 3 cidades que quando a gente passar a abastecer com esses 450 litros por segundo, essas cidades também vão estar recebendo água também. Hoje já está recebendo, né? Pesqueira, mas com um volume menor, principalmente Arco Verde. A gente está, só para também complementar também a informação, em Pesqueira tem um açude chamado Pão de Açúcar. A gente está trabalhando no retorno da operação do sistema Pão de Açúcar, e que a barragem hoje está com um pouco mais de 50% de sua capacidade. E aí, assim, já é uma realidade para a gente, para agora, no mês de novembro, a gente retornar a captação de Pão de Açúcar. Então, com isso, a gente consegue manter uma vazão maior aqui para o sistema integrado Bituri e reduzir ainda mais a vazão aqui de captação do sistema Bituri, né? da barragem do Bituri. Então, é mais uma ação que a gente está executando aqui na nossa gerência aqui, na Compesa está fazendo isso, né? Ok, mas isso aí é para esse ano. Para esse ano, não sei se você está vendo na tela aí, Tiago, eu pus aqui, o que vocês solicitaram da ANA, lá do São Francisco. Coincide com o que você falou. Ou seja, 370 litros de janeiro a março, 450 de abril a julho, 250 de agosto a outubro e 330 de novembro a dezembro. Né? Esse foi o valor ajustado que vocês solicitaram. Você acha que seria... Pode deixar sim. Pode deixar assim, né? Pode. Se a gente passar, a gente voltando a captar água lá de Pão de Açúcar, pode ser que a gente até continue com os 250 litros, entendeu? Entendi. Beleza. Então, assim, eu vou reescrever isso aqui à luz dessa nova realidade, tá bom? Tá? Ok? Colocando o limite de 450, mas podendo variar aí de 250 até 450 em função da necessidade da Compesa. Tá? Ok. Bom, então, vamos lá. E aí, por que isso... o que a gente está fazendo? Na hora que a gente fecha esse termo, Tiago, a gente manda para a PAC para ela poder incorporar ao plano operativo do PISF do ano que vem, entendeu?
Então, isso é mais um reforço aí na solicitação da Compesa para poder garantir essa água, tá? O Wilde, Pois não? só falando um pouco disso, eu não sei como é que está se já foi encaminhado ou se está. Eu sei que houve uma prorrogação do prazo para envio do POA, mas estava na iminência aí, eu não sei, para todos aí, eu não sei se todos sabem, mas eu vou repetir mais uma vez, finalzinho do ano passado, ou seja, a partir desse ano, a PAC já está por legislação, essa resolução que é a operadora estadual do Estado de Pernambuco, quer dizer, estadual de Pernambuco, claro, e é responsável por entregar o plano operativo anual. E a gente aí criou recentemente, tem algumas semanas, eu acho que pouco mais de um mês, eu não sei dizer precisamente, mas foi criada uma gerência aqui, a GPISP, né? A gerência para comandar aí essa parte dessa água de São Francisco. E aí eu dei algum apoio por conta das alocações que eu participo. E fiquei sabendo algumas coisas, mas não sei até quando vai ser encaminhado ou se já foi. Aí o seguinte, quanto a esses limites, essa solicitação dessas águas, ficou estabelecido, até onde eu sei, o seguinte: quando se trata da Compesa, fica mais fácil, né? Porque a Compesa tem uma quantidade que ela X, ela já sabe, passa para a gente encaminha, é só copiar e colar, porque a Compesa paga, né? Tem receita própria, aí fica fácil, a gente se acerta com a Compesa aqui tranquilo. Aí eu não lembro esse valor porque eu acompanho Nilo Coelho e Barra de Uá. Esse aí eu não estava acompanhando. Mas, enfim, fica mais fácil. No caso de agricultura, a gente está solicitando que a SDA, junto com o IPA, que é o Instituto Agronômico daqui, que nos encaminhe esses valores. Porque a gente só está incluindo o que a ANA solicita no termo, ou até no próprio termo estadual, a gente só inclui se vir uma solicitação da Secretaria da Agricultura do Estado, assim como a Compesa manda para a gente. Aí, como aí é 2021, eu não sei, talvez vocês tenham sabendo, eu não sei se já foi o POA, eu não sei dizer agora, mas eu não sei até quando, vamos dizer que esse termo de alocação seja encaminhado em outubro, você fecha e manda, sei lá para o dia 1º, eu não sei se já tem ido esses valores. E agora tem um ajuste que é até o meio do ano que vem, né? Mas eu não sei, a Compesa já deve ter feito essa solicitação, só não sei quanto foi. Na verdade é o seguinte, nós estamos só repetindo aqui, Marcelo, aquilo que a própria Estado de Pernambuco já registrou junto à ANA o ano passado, entendeu? Nós não estamos inventando nada. Aí a gente pega, registra no termo e manda para a PAC, entendeu? Aí a PAC vai perguntar para a Compesa, é isso mesmo? Vai perguntar para o IPA se é isso mesmo? É mais um subsídio, né? Tá? Porque o que a gente vê aqui é o seguinte: nessa situação especial, existem vários mananciais para atender o sistema. E esses mananciais, se um furar, os outros vão ser sobrecarregados. Então, a nossa intenção é a seguinte: olha, nós estamos contando com essa água, então busquem aí viabilizar a água, entendeu? Porque senão a gente vai ter um desequilíbrio na alocação. O que o Tiago falou, se deixar de tirar água do Bituri, significa que tem que tirar mais água no Pedro Moura Júnior, ou no Mochotó, ou no Tabocas, entendeu? É tudo interligado. Então, acho que esse instrumento tem que contemplar todos os mananciais para a gente não ter desequilíbrio aí, entre demanda e oferta, né? Ok, positivo. Ok? Bom, a gente vai mandar amanhã, viu, o termo. Diga, Edson. Oi. Não, eu só queria saber o que é POA, que é tanta sigla que eu não sei o que é POA. Até hoje eu não vi, não. Tá. POA é o seguinte, só para vocês saberem como que funciona a encomenda da água do São Francisco. Todo ano o Estado de Pernambuco faz um plano operativo anual, daí vem o nome POA, Plano Operativo Anual. Esse plano operativo é como se fosse a encomenda do Estado de Pernambuco para o PIS. O resto eu entendi. Foi só o POA mesmo saber a letra, o que era a sigla. Tá bom, mas é bom te falar, porque depois do POA, só para complicar um pouquinho, o POA não quer dizer que a água está garantida. Tá? Uhum. O POA é mandado para a Codevasf, operadora federal, e ela vai receber as encomendas de todos os estados.
Se a soma dos estados for maior do que o limite da outorga da transposição, tem que ser feita uma redução, tá? Então, há aí um outro documento que se chama PGA, que é o Plano de Gestão Anual, que é o POA aprovado, tá? Só para não perder a oportunidade aí da gente digamos, esclarecer essa sopa de letrinha aí, tá? Ok? Mas vamos lá. Então, vamos continuando aqui. Então, nós temos aqui, eu vou encaminhar isso para o Consul e para o encaminhamento desse termo de alocação. Quem vai mandar isso é a Ana, uma vez que a gente está aqui precisando de ser mais ágil. E aí volta aquela discussão sobre a reestruturação do Consul abrangendo o Ipojuca. Vocês acham que a gente insiste nisso? Tiramos isso de pauta? Ou não? Wilde, Diga, quanto pode a falar. isso, a gente estava esperando, porque não era só essa questão, ia ter também, tem um projeto lá, que é o Programa de Pagamento por Serviço Ambiental, e aí a gente estava vendo a forma que isso ia ser modelado e entrar no Consul, mas a forma do recurso ir não vai mais para o Consul, foi outra forma de gestão que vai aparecer. E aí a gente estava esperando, porque para fazer tudo de uma vez só, né? Uma questão que tem aí, só para colocar o Severino Garris, não teria muito problema. Eu já passei até para a advogada para ela ver o termozinho, mas a gente estava precisando da definição do pagamento por serviço ambiental, que já saiu. Então, agora tem uma questão que é do Consul, né? Que é que no estatuto deles, porque ele é o único conselho, né, de usuário que tem CNPJ, então é registrado em cartório e isso é um custo, né? Eu não sei se Mercedes está aí, mas só colocar não é o problema, né? Porque aí a advogada vai fazer o termo jurídico, tudinho que ele fica, Conselho do Reservatório Bituri e Severino Guerra, isso não seria um problema. Agora tem a questão do recurso, porque tem que ser, o estatuto é registrado no cartório. Aí tem um custo, né? Aí eu não sei, Mercedes, mas isso entendeu? De toda forma, é o seguinte, o mais importante para mim, lógico que tem esses custos aí, tudo. O mais importante que eu vejo, Lúcio, é o seguinte, é envolver aqueles que não estão envolvidos e que fazem uso da água lá do Ipojuca, entendeu? Então, eu acho que se, de repente, não precisa nem mudar o estatuto, muda só um regime, lá no regimento interno. Porque, para evitar custo, o importante é que as pessoas que estão usando lá participem. Mas aí, mantém ou não mantém? Oi? Aí é o conselho, né? Mas, Mercedes, o que você acha, Mercedes? Oi. Eu particularmente, eu acho importante que permaneça, porque é melhor o Consumiturim estar de olho como se tomasse conta lá do assunto, do que não ter ninguém para tomar conta. Eu acho que diminuindo aí essa burocracia, como você falou, é importante. Eu acho meio assim, porque fica uma responsabilidade maior em cima do Consumiturim. Aí vai depender dele aceitar ou não querer botar no colo deles também o açude de Ipojuca. Mas vai ser importante para que eles possam dar informação, ter alguém lá para ajudar nessa administração do açude, né? Não deixar ele para lá sozinho. Porque a parte é muito distante, Ana é muito pior para resolver essas coisas. Aí eu acho que é importante continuar. Mercedes, você concorda, Mercedes, em fazer algum ajuste aí no regimento do Consul e chamar a turma lá do Ipojuca? Mercedes não tá, o microfone dela não está ligado. Mercedes? Maria das Mercedes? Não? Bom,
Eu acho que eu concordo com o Edson. Eu acho o seguinte, na verdade, os atores são os mesmos. A Compesa é a mesma Compesa. O que vai mudar é o pessoal do entorno, que hoje não tem a quem recorrer, e eles pelo menos vão ter um colegiado a quem recorrer. Né? Eu acho que isso é fundamental. Né? É mais barato do que criar outro Consul com os mesmos atores. Né? Então, não teria como, assim, porque Mercedes só ficar difícil para ela sozinha decidir por todo mundo. Mais para frente, é claro que agora a Covid também tem a dificuldade do pessoal acessar a internet, mas tentar marcar alguma reunião, tanto com o pessoal do Consul, claro, né, a PAC Mediano, o pessoal do Consul, e juntar alguns usuários lá do outro açude, e talvez até o comitê, né, para eles decidirem, a maioria decidir, né? Porque eu acho que uma pessoa só fica difícil de dar uma opinião única sobre esse assunto. E mais para frente, marcar uma reunião desse tipo entre o comitê e os atores envolvidos. Então, reunião para discutir a reestruturação do Consul abrangendo Isso. Ok? Pedro Isso. Moura Júnior. Ok? Então, a PAC e Consul, é lógico. Né? Isso. Tranquilo? O Wilder, eu acho legal aí a sugestão dele, mas isso é uma coisa que o Consul em si já tinha aceitado. Eu não estava sabendo disso. Tá certo? Isso já foi reunido, foi conversado tantas as vezes. Eu só lamento no momento desse de decisão. Tantos usuários, tanta gente que depende disso não está participando. Aí você vê, a dificuldade é grande. E na hora de decidir, o pessoal se afasta. Depois que vê as coisas decididas, eu não estava, eu não vi, eu não fui. Mas para o Consultoria, eu tenho conversado, tenho participado praticamente todas as reuniões, e já foi decidido, já estava até fazendo uma documentação, tentando mudar, não sei se era o estatuto ou o que era, exatamente para acoplar o assunto do Ipujuca. Para eles, não vi dificuldade não. Mas com essa informação agora de Lúcia, que dentro do projeto que tinha lá, o recurso não vai vir mais para eles, que foi decidido tanto isso, não sei a decisão. É importante ouvir Luciano ou a própria M6 sobre isso. O pessoal do Consultoria é quem tem que dizer se aceita ou não agora. É só agradecendo. Ótima colocação, Piaba. Muito obrigado aí pela visão. Nada, velho. Piaba, olha, a gente está me ouvindo? Estou ouvindo bem vocês. Já bem, isso já foi decidido em outras reuniões. A gente Exato. aceitou. Se for uma questão de ver o estatuto, a gente também pode ver, independente se a gente vai ficar com a questão do pagamento de serviço ambiental ou não. A gente já tinha discutido isso, já está tudo certo, a gente não aceita de qualquer jeito. E se for para mudar o estatuto, se for uma questão de dinheiro, não se preocupe, que a gente faz sim, com certeza. Ok, Mercedes. Eu sou testemunha disso, Mercedes. Bom, maravilha. Então, fechamos esse ponto. Aí tem a questão aqui das alternativas do modelo institucional para o OMM do OMM, só para lembrar, é operação, monitoramento e manutenção dos reservatórios, tá? Eu tinha conversado com o com o Pedro Júnior, no início dessa reunião, e o Pedro lembrou da discussão que nós tivemos lá no FPE sobre isso. E eu, sinceramente, estou muito interessado e acho que essa região tem uma condição privilegiada para poder juntar as indústrias, a Compesa, o FPE, para poder pensar numa forma de cuidar melhor do Bituri. E a gente não gosta muito de fazer isso, mas nessa situação específica, eu me colocaria para fazer parte de um grupo e fosse criado aí dentro do Consul para fazer essa discussão e ajudar a pensar alternativas, tá? Então, eu queria manter essa
posição, com a diferença que a ANA poderia fazer parte, talvez junto com o DENOX também, né, dessa discussão, ou seja, de reunir esses atores e falar assim, olha, como que nós vamos fazer aqui, qual que é o nosso acordo para poder manter o Bituri em dia. Então, eu queria saber de vocês o que vocês acham. Maria? Oi. Maria das Mercedes? Ok. Maria das Mercedes, seu microfone está desligado. Agora? Agora sim. Veja, o Consul Bituri está aberto para qualquer um trabalho que seja em benefício do açude Bituri e, simultaneamente, até do Ipujuca, né? Então, acho que seria uma coisa muito boa que a gente pudesse novamente reativar tudo que a gente pensou e planejou. Infelizmente, teve essa pandemia, esse ano a gente não pôde fazer nenhuma ação, mas eu acho que a gente já pode discutir, né, mesmo de reuniões através remota, não é? E começar a planejar, porque quando isso passar, a gente já tem pelo menos um plano, né, para reativar essa região aqui. Concordo com você. Acho que todo mundo quer isso. Então, eu estou colocando aqui, Maria, na tela, que a gente vai se articular o Consul, a ANA e o DENOX para promover aí umas reuniões esse ano, para ver se avança sobre isso, ok? Ok. Tá? Eu me comprometo a fazer uma proposta para vocês de calendário e a gente vai avançando. Vamos ver se a gente consegue uma coisa inovadora aí no sistema, tá? Deus quiser. Ok. Bom, e esse item 3.4 foi até colocado pela Kátia, do DENOX, na reunião passada, de que, independentemente desse modelo institucional aí novo, que a gente tem que mandar para o DENOX informações sobre a recuperação da barragem. E aí, o que eu imagino que seria interessante? Que o Consul mandasse para a ANA um ofício, aí falando da situação da barragem, dos problemas da barragem, e à luz desses problemas, que caso haja aí na barragem, a gente encaminha para o DENOX solicitando ação urgente com relação à segurança de barragem, com relação ao monitoramento e assim por diante. Tá? O Consul poderia mandar para a gente esse ofício, reunindo aí, aí vocês pegam a informação da Compesa, de todo mundo, sobre os principais problemas da barragem e do reservatório. Acho que isso era importante. O que vocês acham? Eu acho ótimo, né? Da nossa parte, a gente faz isso, sim. Tá, e então a gente discute com o pessoal mais próximo e mandamos esse ofício. Então eu vou colocar aqui que vocês vão mandar isso para a gente agora em outubro, tá bom? Tá? Certo. Tá. Bom, ou seja, à luz disso, né, nós parece que fechamos aqui pelo menos as ações que eu imaginei que a gente pudesse tratar nessa reunião. Alguém tem alguma sugestão a mais? Alguma questão que ficou pendente? Alguma questão que não ficou clara? Edson? Oi, Cláudio. Olha, você lembrou, ia falar do momento, mas eu vi que estava acabando agora. Foi exatamente sobre os hidrômetros que você falou aí das empresas. Eu acho que é aquilo que a gente conversou. A gente tem que... na reunião passada se falou que seria a APAC ou a ANA colocar hidrômetro. Eu não entendi muito bem onde é que vai até isso. Eu acho que hidrômetro nas empresas, aí no IFPE, com as águas que saem do Bituri, saindo da barragem, como a gente foi todos conscientes que era o mais importante,
A própria Compesa, por que não? Não faz os outros usos, principalmente da população de outras indústrias pequenas, essa cobrança, porque no momento da cobrança, quem realmente cobra é a Compesa, independente de onde vá o hidrômetro. Então, é uma das coisas importantes que eu acho que tem que bater nessa tecla e a gente tem que fazer, é a colocação de hidrômetro, que seja por quem for. Mas eu acho mais propício, mesmo o assunto federal aí, da Compesa, porque fica mais fácil deles tirar a medição, isso e aquilo, não é preciso alguém estar mandando, vamos mandar separadamente. E a Compesa mesmo calcularia isso aí. Deixa eu só dar uma nivelada aqui. A Maria da Guia, você está nos ouvindo, Maria? E a Maria é a única usuária do sistema. Estou sim. Estou sim. Então, deixa eu só nivelar todo mundo. Tanto a ASA, quanto a ANATO, quanto a Indústrias Moura e o IFPE, os 4 têm outorga da ANA, que é a Auditoria Federal. Né? Então, tudo... Isso. Tá, então, as 4 outorgas estão ok. Em todas as outorgas, é exigido que haja um hidrômetro na entrada na captação dessas empresas. Só que o que vem acontecendo? Cada uma delas tem um hidrômetro num local diferente. Né? Isso faz com que haja aí há um compromisso das indústrias mandarem as informações, ou seja, a gente aposta na informação correta, né? Mas o que se coloca é de que não há um local em que possa haver a verificação dessas informações, o que, de certa forma, ajudaria até a dar mais credibilidade à informação. Então, foi proposto, Maria da Guia, que nós víssemos com vocês, de em vez desse hidrômetro ser lá na entrada da captação da indústria, esse hidrômetro ele fosse instalado lá na margem do Bituri, tá? Uma vez que todo mundo capta no mesmo lugar, todo mundo capta junto ali, né? Então, essa aí é a discussão que o Edson está trazendo. Queria saber de você o que vocês acham disso. Não, comigo não tem problema nenhum. Acredito que nós, NATO, seremos prejudicados, porque da barragem até chegar aqui na empresa, tem muito roubo de água, muita casa que usa água, tira da doutora da gente. Tiago aí da Compesa pode reafirmar o que eu estou dizendo. Então, eu vou pagar água para a população, né? E essa doutora, ela não é vistoriada de vez em quando, não, Maria? Vez por outra mas a gente até já sabe, só que a gente já chamou a Compesa, como a doutora é nossa, da empresa, a gente não tem como, a Compesa não tem como agir, tem que ser notado. E aí a gente tem que brigar com a população, né? Chegar na casa do cidadão e dizer, vou cortar tua água porque tu estás ilegal. Teria que ser assim, entendeu? Entendi. Essa é a nossa resistência de colocar. Mas como a gente está usando pouquíssimo, problema nenhum. A gente pode colocar esse hidrômetro lá, sem problema. Hein? Foi exatamente por isso, a gente vem pensando nisso, não é da agora, é exatamente isso que pode acontecer na adutora, daí do reservatório até a empresa, seja ela qual for. Porque eu acho que a empresa teria mais cuidado. Estão tirando minha água, lá eu vou lá e vou cortar, eu vou lá, vou pedir a polícia, mas a Compesa certamente ficaria de fora. Ela não quer tomar essa responsabilidade. E tirando lá na empresa, na barragem, fica mais fácil você localizar esse pessoal que está aí e saber quem são as pessoas que estão furtando água. Eu acho que era importante isso. Veja só. Sobre a instalação do hidrômetro aqui, o que está sendo proposto por Piaba, para a gente ficar um pouco complicado, eu vou estar passando um dado que é da
que as próprias empresas têm a outorga de retirada de água aqui do manancial, que não é dado pela Compesa, tá certo? Não é obrigação da Compesa estar dando outorga. E aí eu não entendo dessa forma que passasse a ser uma obrigação nossa estar passando a leitura do hidrômetro para a ANA ou para a APAC, até porque eu teria que mexer aqui com o contrato de leiturista da Compesa para poder estar fazendo esse tipo de situação. Com relação ao que da guia colocou, realmente eles têm uma adutora que passa por um bairro aqui. A gente até fez uma visita lá com o pessoal da guia, da NATO, né, para poder verificar essa possibilidade aí de fazer uma fiscalização, mas como a adutora não está sob a nossa responsabilidade, né, e nesse caso aí precisaria de uma ação até talvez com polícia, porque é um local bem precário, teria problema de simplesmente a equipe da NATO lá para poder fazer o corte. Até acho perigoso o pessoal ir lá, só a equipe da NATO para poder fazer isso, ou também junto com o pessoal da minha equipe aqui da Compesa, né? Teria que ter a polícia fazendo essa fiscalização. Então, assim, é justo ter aqui o hidrômetro aqui instalado aqui na barragem, mas a questão da leitura para ser feito pela Compesa, eu não vejo viável a gente tá fazendo esse tipo de leitura aqui para passando para a PAC ou para a ANA. Tá? Ok, obrigado, Thiago. A outra coisa que eu ia colocar também, para não passar batido aí, Wilde, na apresentação que você trouxe aí para a gente viu aí como é que se diz, a previsão da barragem do Bituri, tá certo? A gente viu aí que até junho a gente teria aí com a captação de 149,5 litros por segundo. Teria como você fazer esse cenário para a barragem de Ipojuca? A gente sabe hoje que a barragem de Ipojuca está com praticamente 100% da sua capacidade. Eu não cheguei a ver se chegou a ser apresentado isso aí para a gente. Não, está aqui, ó. Tiago, o cenário está aqui, ó, do Ipojuca. Está vendo na tela? Tá. Pronto. Perfeito. Eu vou refazer tanto essa quanto a outra à luz do que nós conversamos, tá? Okay? Certo. Pronto. Mas os cenários estão aqui colocados, tanto para o Ipojuca... Pronto, aí teria que colocar aí, tá com 95 litros por segundo, né? Colocar mais um cenário aí de 150 litros por segundo. Exatamente. Não, eu vou refazer isso para ajustar, tá bom? Tá ok. Marcelo? Eu concordo aí com a colocação do Tiago, da indústria aí, da Maria da Guia. E ainda tem outro problema, além digamos assim, do roubo de água, é o vandalismo, né? Alguém pode chegar lá e jogar uma pedra em cima e quebrar o medidor. Então, é complicado num local aberto. E eu acho que o ideal, é difícil de conseguir isso, a ANA está longe, a PAC também é longe, contingente pequeno, mas o ideal é fazer o que a Compesa faz, digamos assim. O hidrômetro está dentro da área da fábrica, porque está protegido, e haver uma aferição pelo menos uma vez ao ano, né? Concordo. Pelo menos uma vez ao ano. O que alguém, no caso a ANA ou a PAC, que a gente sabe que é difícil isso no momento, é a pitometria, quem tem a Compesa, mas o ideal seria ficar dentro realmente da área da empresa, porque ele estaria protegido. A empresa nem ia arcar com quebra de hidrômetro, nem ia arcar com roubo de água, mas aí algum órgão estadual, seja federal ou estadual, iria fazer a aferição pelo menos uma vez no ano. Aí okay. Talvez fosse ideal, mas a gente sabe que isso é meio dificultoso. Não sei como é que vai conciliar isso aí. Você quer falar alguma coisa, Maria da Guia? Não, eu concordo com o que ele está dizendo. A gente pode vir uma fiscalização, a PAC, qualquer um órgão desse aí, sem problema nenhum. Entra e vê. Tá. Fiscaliza. A questão, assim, só tentando aqui ver o seguinte. Primeiro, a proposta que o Piaba trouxe foi no sentido de colocar no local que nós sabemos onde é.
onde existem, inclusive, os operadores das indústrias. É um local do lado ali da barragem, todo mundo sabe onde é, bastante visível, né? E que não tem, a priori, grandes gastos assim. Ou seja, poderia até proteger todos esses medidores, né? Tem forma de fazer essa proteção. E tem gente sempre lá. Ali está cheio de pescador toda hora, ou seja, eu não vejo com preocupação essa questão do vandalismo, não. Eu acho que ali, tanto a leitura quanto a vigilância, elas estão garantidas, né? E aumentaria, diríamos, a confiança das pessoas, porque todo mundo aqui trabalha num ambiente de confiança, né? Mas se a gente puder, diríamos, provar que a gente está fazendo a leitura certa, isso seria mais interessante. Então, a priori, ou seja, eu acho que isso poderia ser discutido pelo Consul, tá? Nós ficamos aqui, para nós aqui na ANA, a gente não tem, diríamos, predileção, tá? Ou seja, nós não é predileção, a gente não gostaria de impor esse tipo de coisa. Mas eu acho que era interessante que o Consul avaliasse junto com as indústrias, se mantém como está, que hoje cada indústria informa e a gente confia que as indústrias estão informando o dado correto. Tá? Isso pode continuar. Se a confiança continuar, não tem problema. Tá? Se vocês acham que isso pode não é o melhor dos mundos, então vocês propõem aí uma forma de mudar a localização do hidrômetro lá para a margem do reservatório, em um local tranquilo ali, que é na margem direita. Minha sugestão, o objetivo é o seguinte, olha, o Consul e as indústrias resolvem essa questão. Pode ser? Pode sim, sem problema. Pode ser, Edson? Não, também concordo. Não tem problema, não. Eu fiquei até mais preocupado agora do que antes, com a confirmação aí da guia, que sabe até quem é as pessoas que tiram a água aí ou roubam mesmo a água da adutora, que é da empresa, independente que seja Nato, Palmeiron, seja lá quem for. Eu acho o seguinte, sabendo de uma coisa dessa, é obrigação da empresa, dona da tubulação, mesmo que ela não vá diretamente, mas denuncia a polícia vai lá, deve ter uma equipe de campo para dar algum suporte a essa adutora, ir lá e retirar. Eu acho que não tem que baixar a cabeça, porque não tem que bater de frente, não. É a pessoa aí para dizer a polícia. Não é simples. Não é fácil, não é fácil. A gente foi lá, mas a polícia não vai. A polícia não vai. Eu já dei uma volta lá, saí correndo com medo, porque os caras ficam tentando. Eu acho que você não tem que ir. Ministério Público, qualquer pessoa, você está sabendo que a água é vida, rapaz. E a gente sabe da dificuldade nossa aí. E tem um bocado de malandro aí carregando água do jeito que quer. Sabendo quem são e não fazer nada, eu acho que é pior do que eu que estava antes. A minha preocupação é essa. Piaba, é o seguinte, eu acho que a gente sabe o problema que é essa questão de adutora e que as pessoas, às vezes, realmente furtam mesmo, tá? O que eu acho que, no momento atual, vai reduzir esse tipo de coisa é a informação de que o uso da adutora ele está sendo cada vez menos frequente. Então, se um cara quer fazer esse roubo, ele não vai procurar mais essa adutora, porque essa adutora está sendo pouco usada, tá? Então, eu acredito que é uma questão local que pode envolver aí conflitos locais com a população. Então, eu acho que o melhor mesmo, me parece que é isso. O Consul, junto com as indústrias, resolve o que fazer e informa para a gente. Entendeu? A gente pode, ok? E a gente não toma nenhuma decisão aqui agora, até porque nós somos tão poucos, e é importante que essa questão seja tratada com mais gente, né? Pode ser? Por mim, tudo bem. Eu acho que sim. Eu acho que a gente deve fazer uma reunião e depois informar, né, a vocês, porque é a decisão nossa, né? As empresas
o Consul e outras pessoas que possam, a Compesa, que possam nos ajudar a tomar uma decisão. Então, ficaria para uma outra reunião aqui com a gente. Tá bom, então vamos pôr definição sobre a localização dos hidrômetros das indústrias e do IFPE junto à margem do Bituri, né? Essa é uma decisão do Consul, ok? Tá? Ok. Então, aí vocês tomam essa decisão e informam a gente, tá bom? Tá? Ok? Certo. Bom, então, tem mais algum tema? Porque aí eu vou fazer, eu vou fechar o termo de alocação, de acordo com o que nós resolvemos, vou fazer as simulações prevendo o depressionamento do reservatório a partir desses usos, tanto do Ipojuca quanto do Bituri, tá? Aí a gente encaminha para vocês até amanhã, tá? E a gente vamos tentar cumprir essa nossa agenda de trabalho. Mais alguma questão? Então, eu vou passar aqui, Lúcia. Tudo ok, Lúcia? Podemos fechar? Tudo ok. Tudo ok. Maria da Guia, alguma questão? Sem Tudo problema? ok. Não, tudo bem. Tiago? Tranquilo. Tá. Pedro Júnior? Tudo certo? Marcelo? Ok. Maria das Mercedes, ok? Edson? Tá ouvindo, Edson? Piaba? Seu microfone, Edson. Solta o microfone, Edson. O Edson não está levantando a mão suficientemente. Levanta mais alta a mão, Edson. Bom, pessoal, Ele então... caiu. Não, ele está aqui. Não, ele voltou, só que ele falou que onde ele estava o sinal estava ruim, né? Então pode ser que ele não esteja conseguindo se conectar direito. Bom, infelizmente a gente realmente está fazendo isso por videoconferência, mas acho que conseguimos concluir aí de forma razoável, né, nossa reunião. Então eu desejo a todos aí um bom dia, né? E estamos à disposição aqui para eventual dúvida, ok? Tá? Ok, bom dia. Então bom dia para todos e todas e até a próxima vez. Bom dia. Até mais.